Hey guys, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula aqui do curso básico do nosso projeto Inglês Sem Medo. Então hoje a gente vai começar basicamente com esses três goals, tá? Eu escolhi esses três tópicos para a gente começar aí a introduzir o inglês no seu dia a dia. Eu vou tentar explicar de forma bem simples, devagar. Vou escrevendo aqui junto no nosso arquivo para que fique mais fácil para você. Lembre-se que você pode pausar, voltar, repetir, assistir quantas vezes forem necessárias para que você possa absorver o tópico. E sempre lembrando que no final você vai ter sempre as atividades em Word, assim você tem mais liberdade para fazer no seu computador, não precisa imprimir, pode digitar aí as respostas e depois tem um arquivinho em PDF para que você possa comparar e ver as suas respostas, tá bom? Então vamos lá. Esse nosso primeiro vídeo, como eu falei, a gente vai abordar esses três objetivos aqui, esses três goals. Então a gente primeiro vai começar aqui com o famoso verb to be, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala do verb to be na affirmative, então a gente vai começar aí com... Primeiro vamos colocar aqui numa lista o sujeito, tá? Então o sujeito a gente está falando do I, you, he, she, it, we e o they, certo? Então acredito aí que muitos de vocês já ouviram falar, né, no sujeito em inglês. Então a gente tem aí I, you, he, she, it, we e o they. Aí na sequência, quando a gente está, né, volta a falar, a gente está aí trabalhando com a forma afirmativa, tá? Então agora a gente, seguido do I, a gente vai usar o am. Seguido do you, a gente vai usar o are. Seguido do he, is. Seguido do she, is também. E aqui no it também. E aí depois a gente termina com we are e they are. Ok? Quando a gente fala na forma negativa, elas são parecidas. Mas agora a gente vai usar I'm not. Opa, vou voltar aqui. I'm not. Se a gente está falando do you, a gente vai usar you aren't. Do he, a gente vai usar he isn't. O she é a mesma coisa. Depois o it também. E por fim a gente vai ter o we. Então agora a gente vai pro we aren't. E depois o they aren't. Beleza, então agora a gente já tem aqui, ó, afirmativa, a gente tem a forma negativa e agora a gente vai para a forma interrogativa. Então na interrogativa a gente agora vai o quê? Inverter a posição do verb to be, vem primeiro e depois o sujeito. Então agora a gente vai usar am I, e aí completa a frase, are you, completa a frase, depois a gente vai no is he or is she, e sempre vamos completar a frase. A gente já vai entrar em alguns exemplos aí. Depois a gente tem o are we, e depois tem o are they. Então veja aí, a gente está aqui trabalhando com a afirmativa, nessa coluna do meio as negativas, e na última coluna a gente está usando a forma interrogativa. Então agora vamos pensar em alguns exemplos. Eu vou começar usando a primeira pessoa. Então a gente tem aí, I'm a teacher. Ok? Então o nosso primeiro exemplo é I'm a teacher. Se eu quero usar isso na negativa, eu diria, a gente vai seguir aqui ó, o padrãozinho. Então a gente está usando essa primeira linha. Agora eu vou dizer I'm not a teacher. Ok? Então agora, I'm a teacher. I'm not a teacher. Então a gente está usando a forma negativa. E agora, se eu fosse perguntar uma pergunta para mim mesmo, eu diria Am I a teacher? Certo? Porque a gente, lembra, inverte aqui a posição. Certo? Então vamos lá, pensar agora em outro exemplo. Deixa eu colocar até de outra forma aqui.
Sim, acho que fica mais fácil. Legal. Então vamos pensar agora. You are a student. Certo? Então você que está aí do outro lado, you are a student. Agora, se a gente fosse usar na negativa, you aren't a student. E depois uma pergunta, are you a student? Certo? Então, aqui a gente tem afirmativa, negativa e interrogativa. Aqui faltou o A. Certo? Então, a gente tem aqui, voltando. Então, I'm a teacher. I'm not a teacher. Am I a teacher? Depois a gente vai para you are a student. You aren't a student. E are you a student? Ok? Agora vamos lá. Aqui a gente vai fazer tudo junto. O he ou she, tá? Porque basicamente é a mesma forma. Então a gente vai dizer he is João. Por exemplo, vamos usar um nome. Tá? He is João. Negativa a gente diria he isn't João. E aí, por fim, a gente tem is he João. Certo? Então, novamente, he is João, or John. He isn't João. E is he João? Então, nesse caso aqui, a gente está usando uma pergunta. Se fosse o she, a mesma coisa. A gente só trocaria o nome. Então, she's Maria, she isn't Maria, is she Maria? Beleza? Então, por aí, né, a gente usa a mesma forma. E aí, aqui é a mesma coisa. Né? O sujeito, a gente tem we, que seria nós, e they, que seriam eles. Então, nesse caso aqui, vamos lá novamente. Vamos usar o they, por exemplo. They are... vamos usar de novo, students. Agora a gente está no plural. Então, aqui singular. Agora aqui a gente está no plural. Então, they are students. Se a gente fosse para negativa, they aren't students. E aí, por fim, na pergunta, are they students? Então, nota que agora a gente usa o quê? Aqui o S, porque a gente está usando a forma no plural. Aqui, a gente estava usando o singular, beleza? Então, basicamente, gente, fechando aqui esse primeiro tópico da nossa aulinha. Então, o primeiro item aqui do verb to be. Então, essa primeira coluna, a gente está trabalhando aqui com a affirmative, tá? Ou afirmativa. Na segunda coluna, a gente tem as formas na negative, ou negativa. E, por fim, a gente tem interrogative, que aqui são as perguntas interrogativas. Certo? Aqui nós temos alguns exemplos. Tá? Então, eu usei aqui exemplos na afirmativa, na negativa e na forma de pergunta. Beleza? Eu vou terminar esse vídeo aqui e aí, seguindo, a gente vai para o segundo tópico. Beleza?